Boa noite, boa madrugada. Vamos dar aqui mais uma aulinha, no caso da nossa mini aula, né? Revisão da nossa grande aula, dessa prova número um, parte um e 2. Gente, eu não vou focar tanto aqui não em ética, tá? Vou falar bem superficialmente sobre ética, beleza? Mas os outros conteúdos foi assim, ó. Nós vimos aqui, então, que o 444 são os legitimados para poder fazer a propositura do controle de constitucionalidade concentrado, né? Ali você tem a ADC nos atos normativos federais, ADI federal e estadual, ADPF federal, estadual e municipal. Decora isso aqui bem rapidinho. 444, né? Quatro mesas, quatro pessoas e quatro entidades. É possível, né, a gente fazer a ADC para reafirmar a força de uma lei, né, de um ato normativo federal ou estadual. Pode ser uma emenda constitucional também, tá? Mas não pode ser emenda constitucional das constituições estaduais nem das leis orgânicas municipais. Tá bom? É o 444. É possível cautelar, gente. A cautelar, o que é uma cautelar? A cautelar é um cuidado que você tem. Aí você fala assim, ó, STF, eu sei que você só vai julgar esse negócio lá na frentona, né, lá em 2028. Mas, pô, de agora até lá, de agora para frente, você não consegue suspender os efeitos da lei? Essa é cautelar. Por meio de maioria absoluta, é possível que se dê esse efeito cautelar, né, a suspensão da lei. Por quê? Porque a lei, pessoal, se ela for valendo com o passar do tempo, os atos administrativos eles vão sendo feitos de acordo com essa lei que vai ser declarada inconstitucional um dia. Se isso acontecer, nós vamos ter que anular todos os atos administrativos. Então isso é muito ruim, não faz bem, né? Então você fala assim, ó, o que, que você acha, o STF, de você suspender os efeitos dessa decisão? Por que, que você não me dá esse benefício cautelar aí? Por meio de maioria absoluta é possível que isso aconteça até que se julgue a lei mesmo no caso concreto, tá bom? Lembrando que a DC, a DI e a DPF, pessoal, não admitem desistência, tá? Não pode desistir. Não admite desistência nas ações do controle de constitucionalidade. Quem pode propor? O 444, como eu disse e reitero. Uma coisa interessante também é que o 444, cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ficou um pouco mais para baixo. Nossa, tá longe demais. Ah, tá aqui. Aí eu já falo sobre ele e volto lá em cima. O 444 também ele propõe, né, a edição e revisão e cancelamento de súmula vinculante, assim como os tribunais e o defensor público da União. Gente, o 444, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa. Nota que os dois de cima aqui, ó, eles são legitimados universais, pois eles representam todo o Brasil. Agora, o governador de estado, DF, confederação sindical, entidade de classe, mesa da Assembleia, mesa da Câmara, eles estão mais regionalizados, então por isso que eles têm que demonstrar pertinência temática, né? O STF tem relativizado, né, a pertinência temática dos governadores dos estados, ou seja, dizendo que eles poderiam fazer ADI, ADPF ou ADC, mesmo se aquela lei não fosse de competência do estado dele, tá bom? Isso por questões diversas hoje em dia, né? Mas, em regra, os dois de baixo que você tem que demonstrar pertinência temática. Lembrando que o próprio STF também, pessoal, ele pode editar, revisar e cancelar a súmula vinculante de ofício, pois ele é um tribunal, assim como todos os tribunais, tá bom? Bom, vamos lá. Depois que eu falei das ações do controle de constitucionalidade, pessoal, eu acabei falando aqui da ação popular. A ação popular, qualquer cidadão pode fazer, tá? Não tem prerrogativa de foro. E o Ministério Público não pode fazer, muito embora ele possa recorrer. O prazo da ação popular não é 120 dias igual ao do mandado de segurança. A ação popular serve para que você proteja um patrimônio histórico, artístico, cultural, para que você proteja os bens de uma autarquia, do seu município, por exemplo, né, que está vendendo os bens sem licitar. Então é o cidadão participando ali e retirando essa lógica da prerrogativa de foro. O que, que significa prerrogativa de foro? Imagine que o seu prefeito está fazendo alguma merda por aí. Então ele seria julgado no TJ ou no TRF, essa é a regra. Só que não. Quando você faz ação popular, ele vai ser julgado no juiz de primeira instância, ele vai perder essa prerrogativa de foro, assim como também se você fizer uma ação popular contra um governador ou contra o presidente da República, eles vão descer e vão responder no juiz de primeira instância. Que a lógica é justamente você aproximar a população, né, dessa participação política, né? Você trazer ali os problemas e trazer a resolução deles aqui embaixo. Trouxe depois à baila, gente, a reclamação constitucional. A reclamação nada mais é que uma fofoca constitucional, né? Você chega até o STF, chega até o STJ e diz o seguinte, ó, eles não estão respeitando a sua competência. Você chega no STF e diz assim, eles não estão respeitando a sua súmula vinculante. Isso é o que você faz com a reclamação. É bem interessante, isso é para preservar as competências dos tribunais, do STF, do STJ, tá bom? Inclusive, é até engraçado que em uma aula para trás eu expliquei para vocês que na, no processo civil, o juiz de primeira instância não faz juízo de admissibilidade, lembra? Então, assim, lá no processo penal você faz apelação, se a apelação não sobe, você faz reza. Se o reza não sobe, você faz carta testemunhável. No processo de trabalho, você faz RO. Se o RO não sobe, você faz agravo de instrumento, né? No processo civil, a apelação tem que subir. E se ela não subir, Rafael? Se ela não subir, cabe essa reclamação. Mais uma vez, né, para preservar a competência do próprio tribunal. Porque no processo civil, na primeira instância, não tem juízo de admissibilidade. Esse cantinho aqui no canto direito, aqui embaixo, que eu estou com a cara na frente, deixa eu tirar aqui. É um exemplo que eu estava dando que o juiz mandou prender um governador, o STJ mandou soltar pelo motivo específico aqui, né?
esse motivo aqui, cadê esse aqui? Por esse motivo, né, que é da instrução criminal, e acabou que o juiz soltou, mas mandou prender pela garantia da ordem pública, né? Então o juiz brincou com o STJ, fizeram uma reclamação constitucional para mudar isso daí. Gente, a reclamação, ela ela vale sim, ela ataca assim atos administrativos, né, e atos judiciais, mas não ataca ato judicial que já tenha transitado em julgado, tá bom? A decisão judicial que já veio a transitar em julgado não é passível de reclamação, tá bem? Por quê? Porque você tem que dar força, né, ao poder judiciário. Você não pode também ficar dando muita chance de mudar para lá e para cá as coisas, tá bom? Bom, nós conversamos aqui um pouco também, né, sobre a desapropriação rural, desapropriação urbana, né? Falei sobre os títulos da dívida agrária, títulos da dívida pública. A primeira diferença que você pode fazer aqui é que na rural, resgatáveis em 20 anos, na urbana, 10 anos. Importante também que no caso do urbano, pessoal, eles vão obrigar você ali a edificar, né, compulsoriamente a sua propriedade, você vai fazer um muro, você vai fazer uma calçada, e se você não respeitar, aí que eles vão elevar o percentual do imposto, né, predial territorial urbano em 3% até o limite de 15%. Não pode chegar a 100% do valor do imóvel, né, senão você vai ter ali o efeito de confisco, coisa que não é do tributo em si. A desapropriação, né, ela vai acontecer se você não respeitar nada disso que eu acabei de falar. Bom, aqui eu estava dizendo mais uma vez e mostrando mais uma vez, gente, essa estrutura aí, ó, mais uma vez mostrando que tem que aprender, pessoal, essa lógica, né, de federal, estadual e municipal, né? Olha só, confederação sindical, federação e sindicato, procurador-geral da República, da Justiça e promotor de Justiça, Conselho Federal da B, Conselho Seccional e subseção, STF, STJ e TJ. Tá? Tem que aprender essa lógica aqui, você vai meio que se acostumando, pessoal. Tá? E aí você consegue, às vezes, acertar uma questão no chute, mas por ter essa visão aí de hierarquia, né? Tanto é que eu estava falando que as bases da educação nacional, né, é do município. Desculpa, a educação infantil do município. Foi o que eu estava dizendo. Né? A educação infantil do município, e aí fica a cargo do Estado, da União, outro tipo de ensino, mas o município ele fica com a base. Né? Enfim, comentando aqui a administração pública, gente, nós temos aqui, é, gente, retomando aqui esse pedacinho, acho que deu uma interrupçãozinha bem rapidinha aqui, e, enfim, eu estava comentando então sobre a administração pública, né? Eu falei sobre a estrutura ali, federal, estadual, municipal. Depois aqui adentrei na administração pública novamente. Eu estava tratando do sistema S, e estava dizendo para você que ele não faz parte da administração pública, nem da direta nem da indireta. Por que que não faz parte? Porque quem faz parte da direta é a União, Estado, DF, município. Quem faz parte da indireta é a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. E o sistema S ele não faz parte dela. A importância desse caso concreto é que nós reconhecemos o sistema S porque eles são manutenidos pelas contribuições sociais. As contribuições sociais é uma espécie tributária, diferentemente dos impostos, tem destinação específica, o imposto não tem. A contribuição social tem sim, olha só, ela vai para a Seguridade Social e vai para o sistema S, certo? Bom, seja como for, o sistema S é SESC, Senai e Sebrae. O que que acontece? Eles não fazem parte da administração pública, são pessoas jurídicas de direito privado, são mantidos pelas contribuições sociais e realizam atividades sem fins lucrativos. Aqui é interessante saber o que é uma pessoa jurídica de direito privado, gente. Pessoa jurídica você tem que aprender, né? É bem tranquila, você lembrar que é uma criação fictícia das pessoas naturais. A pessoa natural cria uma pessoa jurídica para proteger o seu patrimônio. E ela luta aí no mundo dos negócios para não sofrer um ataque ao seu patrimônio pessoal. Imagina como se fosse um grande robozão, né? O Megazord, ele protege os Power Rangers que estão dentro dele, e os Power Rangers que estão dentro dele são pessoas físicas. As pessoas jurídicas, elas existem e algumas regras são, às vezes, né, de direito privado. Às vezes, não, a maioria das vezes é direito privado. Direito público, quem que é? As regras públicas aí serve para a administração pública, por isso que é de direito público. Direito privado, nós. A gente contrata o funcionário que a gente quiser, você concorda? Porque é direito privado. Agora, se você fosse o Estado, você teria que contratar alguém por meio de licitação, né? Ou por meio de concurso público, tá bom? Não é uma escolha, por isso que seria uma pessoa jurídica de direito público. Aqui não, direito privado, tá? O SESC, Senai, Sebrae, eles não fazem parte da administração pública, beleza? Bom, depois escorregamos um pouquinho para a tributação. União, Estado, DF, município, né? Os impostos de competência da União é o perito, você faz o risquinho do lado, IGF. O Estado, o IPVA, ICMS e ITCMD. E o município, IPTU, ISSQN e ITBI. O IPVA, gente, ele não tem destinação específica porque ele é um imposto, certo? Beleza, mas a gente sabe que existe a repartição de receitas. De certa forma, 50% fica com o Estado e 50% fica com o município no qual o carro está licenciado. Essa repartição é muito, 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 muito importante. Beleza, gente? Depois aqui adentramos, né? Só fiz um comentário sobre a alíquota dos impostos, aquelas que são alteradas de imediato, porque tem cunho extra fiscal, tá bom? Então você não vai respeitar aqui virar de exercício nem os 90 dias, tá bem? Alguns impostos têm caráter extra fiscal, tá bom? Gente, aqui é acabou que na aula extensiva eu acabei não corrigindo, né? Porque eu queria falar que esses aqui
são impostos que são alterados por meio de alíquota, por meio de um simples ato administrativo, um decreto do executivo, um ato da Comissão de Mercado Exterior, né, alguma coisa bem rápida. E sim, esses impostos são alterados assim. Só que aqui eu cometi uma incorreção, porque o IPI, não, o IPI ele tem que respeitar 90 dias, tá? O IPI ele tem que respeitar 90 dias. Mas assim, esses quatro aqui são extrafiscais, são alterados por um mero ato do executivo, mas o IPI ele tem que respeitar 90 dias, tá? Eu vou corrigir amanhã, porque não é todo mundo que assiste essa linha de revisão, né? Mas tem que fazer aqui a correção. Que na hora, na minha cabeça, estava fazendo sentido o que eu estava falando, né? Que era uma coisa para resolver os problemas mais rápido, né? Acabou que eu joguei a regra, que é não respeitar a virada de exercício e não respeitar os 90 dias. E acabou que eu não fiz essa correção, tá bom? Quem não respeita nada é a importação, exportação, IOF, Imposto Extraordinário de Guerra e empréstimo compulsório de calamidade pública, tá? O IPI tem que respeitar 90 dias, sim. Beleza? Gente, aqui são formas de você não pagar a tributação, né? Imunidade, isenção, alíquota zero. Tá aqui na reta da Constituição, na reta das leis e na reta do ato e decreto. Isso aqui eu fiz um comentário porque estava aparecendo ali a imunidade de impostos para fins de revistas, jornais e periódicos, tá bem? Aí você tem a imunidade de impostos. Lembrando que a imunidade de impostos não é imunidade de taxa, nem de contribuição de melhoria, nem de contribuição social. É imunidade de impostos, tá bom? Bom, gente, aqui sobre a primeira visão que nós estamos tendo da ONU, né? Secretariado, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Assembleia Geral da ONU, Corte Internacional de Justiça, tá? Eu estava jogando isso aqui para você aprender esse nome, que é diferente da Corte Interamericana, dentro dos Estados Americanos, né? A Organização dos Estados Americanos é aqui na América e tem a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, tá bom? E aí, nessa brincadeira toda, eu estava dizendo o seguinte, gente, qual que é o nome que te traz mais, assim, que você vê que tem mais força, mais poder, né? É corte ou comissão? Corte. Então, você não começa resolvendo seus problemas na corte, você começa antes da corte, comissão. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela recomenda alterações aqui dentro do ordenamento jurídico, ela recomenda indenizações, e se nada for respeitado, aí vai para o primeiro informe, depois o segundo informe, se não resolver, aí vai para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Só a título de curiosidade, a Lei Maria da Penha foi criada por uma recomendação da comissão e não foi por uma ordem da corte. Tá bem? Gente, interessante aqui também sobre as dimensões dos direitos humanos, né? Primeira dimensão, segunda dimensão. A primeira dimensão é a liberdade, né? O povo se insurgindo contra a postura absolutista do Estado, do rei, dizendo o seguinte: queremos um pouco de direito, né? Queremos um pouco de direito à propriedade, né? Queremos ter direito de votar, de ser votado, né? Não veio lá nessa época o direito de ser votado, de votar, mas nasceu lá em 1215 o devido processo legal, depois em 1679 o habeas corpus, né? 400 e poucos anos depois. Mas, seja como for, a primeira dimensão ela está relacionada com a liberdade dos direitos humanos, né? Direitos civis, políticos, também no caso da segunda dimensão é mais ali a economia, né? Educação, saúde, cultura. Eu fiz uma brincadeira aqui para poder decorar a igualdade, porque o povo pensa assim, nossa, igualdade, todo mundo vai ter educação, saúde e cultura, né? Então aí ajuda a decorar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi separada no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá bem? Bom, acho que fiz um comentário aqui também sobre os pareceres que são pedidos, né, à Corte Internacional de Justiça. O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU pedem pareceres à Corte Internacional de Justiça. Tá bom? Importante lembrar disso aqui. Fiz a diferenciação de relativismo cultural para universalismo, né? Os universalistas, eles são acusados pelos relativistas de olharem para os direitos humanos com uma visão de cultura ocidental, ou seja, se você não tiver nos termos da cultura ocidental, é uma repressão. E talvez não seja bem assim. É claro que é muito relativo, as coisas não são tão fáceis assim, né, gente? Mas, basicamente, é importante observar essas informações. Só vou reiterar aqui, olha só, eu acabei não comentando sobre imposto de renda, gente. Imposto de renda é imposto de competência da União, né? Que eu escrevi perito na linha reta. Produto de arrecadação, dinheiro, né? Fica com a fonte pagadora. Aqui quer dizer o seguinte: se um servidor público ele ganha dinheiro, ele é concursado, muito embora o imposto de renda seja de competência da União, quem legisla sobre imposto de renda seja a União, a retenção na fonte é a própria fonte pagadora. Então, o imposto de renda retido na fonte, ele fica onde? No município, do caso do cara que está concursado no município. E no estado também. Então, o imposto de renda nem sempre vai para a União. Às vezes ele fica com a fonte pagadora, tá? Olha só, mais uma situação aí, né, de repartição de receitas, né, dentro do estado. Bom, deixa eu ver aqui, eu falei sobre os tributos extrafiscais, comentei imposto de importação, exportação, IOF, o ICMS combustível também CID combustível também imposto, né, tributo extrafiscal, né? É, bom, falei aqui sobre nascimento devido ao processo legal, relativismo, Comissão Interamericana, pareceres da Corte Interamericana, falei sobre desapropriação, ação popular, reclamação constitucional.
Bom, falei de tudo, gente. Aí, mais para nós que estamos na mini aula aqui, né, eu vou fazer um comentário breve aqui sobre ética, né? Ética, nós temos lá os 5 atos privativos para você comprovar a efetiva atividade jurídica, né? No ano, se você quiser fazer um concurso público, você tem ali que atuar por 5 atos judiciais naquele ano em si para comprovar um ano de atividade privativa de advogado, tá bom? Renúncia, é quando o advogado não quer mais advogar pelo seu cliente, aí ele pede para sair, ele faz um aviso de recepção, né? Aviso de recebimento, manda para o cliente tem que saber que ele está saindo do processo. Aí o advogado tem que cuidar mais 10 dias do processo, salvo se o cliente arrumar outro advogado. Sobre revogação do mandato, gente, o cliente que não quer mais o advogado, se o cliente revogar, ele tem que pagar os honorários contratuais, tá? Ele não vai deixar de pagar, ele tem que pagar o contratual. Tem subestabelecimento também com e sem reserva de poderes, acabei não explicando na aula ainda. Subestabelecimento com reserva de poderes, você passa o processo para outro advogado, mas você fica com um pouco de processo de poderes ainda, tá? E subestabelecimento sem reserva, você fica sem poderes. Só você imaginar um escritório de advocacia gigantesco em que o dono ele que ele transfere alguns poderes para outros advogados. Esse é o subestabelecimento com reserva de poderes. Ele continua sendo dono do caso, tá bom? Honorários, gente, aqui sucumbenciais, contratuais, né? Sucumbência, quem paga é a parte que perde, contratual, quem paga é a parte que contratou o advogado, tá bom? Processo ético e disciplina, né, pessoal? O processo feito no Tribunal de Ética e Disciplina, ele é segredo de justiça, né? Só que é lógico que a pessoa que está sofrendo o processo de ética, a pessoa é lógico que ela pode acessar, né, o seu processo de ética. Sócios com interesses opostos, né? Você não pode ter uma sociedade de advogados e atuar contra, enfim, se você, eu sou todo do lado do A, e você não pode ficar do lado do B, se nós somos, né, sócios da mesma sociedade de advogados. Nem se nós não formos sócios, mas se nós repartirmos, né, os custos, né, de uma casa que a gente alugou para ter nosso escritório de advocacia. Tá bem? Acordo com a parte contrária, com a parte adversa, né? Você, advogado, para fazer o acordo com outra parte, você tem que conversar com o advogado da outra parte, né? Aqui também tem ó, honorários, né? Aviltantes, né? Moderação, né? Vultosos, né? Enfim, né? Nunca, não vou nem comentar sobre isso aqui. Aqui, quer dizer, eu tenho que comentar explicando, mas não posso me envolver emocionalmente, né? Mas basicamente honorários, pessoal, o advogado ele tem que olhar pela moderação daquilo que ele vai agir, né? Imagina uma aposentadoria administrativa que você vai fazer para alguém que não tem cálculo complexo nenhum, é só juntar os anos que a pessoa trabalhou, né? Tranquilíssimo, né? Às vezes até o RH da própria empresa faz isso. Imagina alguém cobrar aí 13 mil reais para fazer uma aposentadoria dessa, né? Do seu pai ainda. Já pensou que legal? Ah, você fica nervoso, hein? Enfim, aqui, de prisão de advogado, acabei não comentando também sobre prisão de advogado retirar autos, né? Então, assim, vou deixar para reiterar isso aqui bastante amanhã, mas acesso a autos findos, né? É possível que o advogado tenha, sim, desde que não seja em segredo de justiça, né? E também se os autos não forem de difícil restauração. Às vezes os papéis são muito antigos, o escriturário não vai deixar você fazer carga para levar embora, tá bom? Estagiário, gente, o estagiário ele faz quase tudo que o advogado faz. É, o estagiário ele só não pode peticionar, na verdade, ele só não pode atuar sozinho, né? Ele não pode, por exemplo, despachar com o juiz, mas ele pode peticionar sim, ele pode juntar simples petições, pode fazer carga em nome dele, tá bom? Esse estagiário, lembrando que é o estagiário da OAB, aquele que tem carteira azul, tá bom? Não é o estagiário que faz estágio na prefeitura, no INSS, não, tá bem? Isso aqui acho que dava tempo de eu ter falado hoje bastante, pessoal. Acabei não comentando, né? Mas é o primeiro dia, vamos que vamos, revisãozinha, né? A gente analisa aí, não deixa de fazer prova quem tá só no mini curso, não, hein? Vamos que vamos, foco, força e fé.